A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam uma realidade espiritual na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Hoje eu quero falar de um tema muito interessante. Para isso eu quero chamar a sua atenção. Cuidado com a língua. Boca fechada, não entra mosquito. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos todos os ouvintes e suas famílias no altar da tua graça. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja nesse momento trazendo a revelação da tua verdade, levando esses amados a crerem que morreram com Cristo e também ressuscitaram com Cristo, para que então desta maneira eles possam ter acesso ao trono da graça e serem teus filhos verdadeiramente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nesse texto aqui, muito interessante de Salomão, Provérbios 18, 21, a palavra fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, o que bem a utiliza, come do seu fruto. E se eu e você, nós formos sinceros, nós vamos descobrir que a maioria dos problemas enfrentados numa comunidade tem a ver com a língua. Sabe por quê? Porque o ser humano é a única criatura com a capacidade de articular as palavras. Ele se comunica através da fala. Isto é uma bênção. Mas, contudo, o que é bênção pode transformar-se em maldição. Depende do uso. Agora, segundo Jesus, a boca é um retrato fiel do coração. Ou seja, a boca fala os pensamentos que habitam no coração. Entretanto, meus queridos ouvintes, nós podemos perceber em nossa experiência diária que qualquer coisa que mova o coração agita a língua. As palavras são as roupas dos pensamentos, já dizia uma pessoa. Aquilo que ocupa o nosso coração acaba saindo pela nossa boca. Por isso, não pode ser puro o coração de alguém cuja língua não é limpa. Por isso que o falar de uma pessoa denuncia o que está em seu coração e revela o tipo do seu caráter. Se você quer conhecer uma pessoa, deixa ela falar. A sua fala vai denunciar o que ela é. Lá em Mateus, capítulo 12, verso 34, Jesus disse uma palavra muito dura. Ele disse assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Olha que palavra dura. Raça de víboras. É a minha e a sua natureza. Nós nascemos com essa natureza perversa e pecaminosa. Então, como nós podemos falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Em um livro de provérbios chinês, está escrito o seguinte: pense antes de falar, mas não fale tudo que pensar. Queridos, isso aqui se encaixa perfeitamente para muitos casais que acabam usando a língua para ferir um ao outro. Nós somos, de certa forma, fruto daquilo que sai de nossa boca. Uma palavra, ela pode destruir um relacionamento que seria cheio de alegrias e prazeres. Somos os principais afetados por nossas palavras de destruição. Amados, sabendo aí da tremenda influência das nossas palavras, nós deveríamos ter muita cautela em falar corretamente e jamais usarmos as nossas bocas para liberar a calamidade.
Porque com certeza você já deve ter ouvido dizer que palavras doem mais que um tapa e também fere mais que um projétil, do que uma bala de um revólver. Queridos, quantos cônjuges estão feridos por ouvirem palavras duras, palavras ásperas e palavras agressivas? Nós somos duros com as pessoas que estão próximas de nós do que com um estranho. Porque normalmente essas pessoas que estão próximas de nós esperam de nós muito amor e muita compreensão. Será que nós estamos oferecendo isto a elas? Quando nós lançamos palavras duras e palavras injuriosas às pessoas que nos cercam, nós é que somos os principais afetados por estas mesmas palavras. Temos que entender isso. Por quê? Porque as nossas palavras, elas influenciam até a maneira de Deus nos julgar. Jesus, ele estava tratando deste assunto quando ele disse, lá em Mateus 12, 36 e 37, ele disse o seguinte, presta atenção, Mateus 12, 36 e 37, digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Que coisa séria aqui. Amados, numa comunidade cristã, uma pessoa linguaruda, ela causará terríveis danos à saúde da igreja. A língua, se você não sabe, ela tem um potencial destruidor. A maledicência atinge o ser humano por inteiro. Por isso que é necessário refletir sobre os pecados da língua e sobre o nosso dever de refreá-la. Lembre-se que destruição, intrigas, inimizades, invejas, ira, fofocas são consequências desastrosas que podem surgir numa comunidade se não atentarmos cuidadosamente sobre a nossa maneira de falar. Igrejas são divididas, famílias são desfeitas, amizades são destruídas, guerras surgem por causa de um mau uso da capacidade de articular as palavras. É bom nós refletirmos antes de falar. Por quê? Porque as nossas palavras, se forem proferidas maldosamente, têm consequências desastrosas, meus amados. Por isso que devemos ser cuidadosos com as nossas palavras, né? Então vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 2, os versos 16 e 17. 2 Timóteo 2, 16 e 17. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão uma impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Então, amados, está psicologicamente provado que as coisas sobre as quais as pessoas gostam de falar e bisbilhotar são aquelas coisas que elas mesmas fazem ou gostaria de fazer. Falar é o vício entorpecente da maioria das pessoas. É por isso que muita gente deseja falar, ainda que não tenha nada para dizer. Certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, que nós devemos falar somente quando nossas palavras forem melhor que o silêncio. Então, devemos falar sim, mas só se as nossas palavras forem melhor do que o silêncio. Quantas e quantas vezes nós ouvimos ou mesmo proferimos frases e palavras que ferem as pessoas que nós tanto amamos, como por exemplo, arrependo-me em ter me casado com você. Você vai me pagar pelo que você está fazendo. Ó, seu burro, não sei para que você nasceu. Você é igual aos seus pais. E eu ainda vou largar de você, pois você não vale nada. Você vai morrer pobre. Não é assim que nós falamos? As palavras, meus queridos, elas podem contaminar como um vírus, pois há um poder de vida quanto de morte, ou seja, bênção e maldição. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus em 1 Pedro 3, verso 10. Diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Agora, como é que nós podemos falar de uma forma que, de fato, os nossos lábios
não falem coisas enganosamente. Somente por uma experiência real com Cristo lá naquela cruz. Ele morreu, mas lá naquela cruz nós também morremos com ele. O que foi crucificado na cruz foi meu velho homem, foi a minha e a sua língua. Também foi crucificada e morta. A nossa língua, a nossa fala, que era dirigida por nós mesmos, foi crucificada. Agora a nossa vida, ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o nosso falar deve ser um falar sempre agradável, temperado com sal, aliás, né? Porque se existe algo que eu e você nós precisamos ter cuidado, é com a nossa língua. Pois todas as declarações deverão ser muito bem pensadas, meus queridos. Por isso que precisamos saber que nossas palavras, ela contém um grande peso para abençoar e também para amaldiçoar. Então vamos ver algumas declarações que acabaram em terríveis consequências. Uma delas foi daquele cantor John Lennon. Alguns anos depois de dar uma entrevista a uma revista americana, ele disse o seguinte: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, vai desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso, eu estou certo. Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós somos mais populares que Jesus Cristo. Foi esta fala do John Lennon. E Lennon, depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos que Jesus Cristo, ele recebeu 5 tiros do seu próprio fã. Outra pessoa que também andou dizendo algumas besteiras foi Tancredo Neves. Na ocasião da campanha presidencial, ele disse que se obtivesse 500 votos do seu partido, nem Deus o tiraria da presidência da República. Os votos ele conseguiu, mas o trono lhe foi tirado um dia antes de tomar posse. Lembra daquele Cazuza, lá num show no Canecão, no Rio de Janeiro? Cazuza deu um trago em um cigarro de maconha e soltou fumaça para cima e disse: Deus, essa é para você. Nem precisa falar em que situação ele morreu, esse rapaz, né? Então, amados, vamos ler Gálatas 6,6, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que você semeia, aquilo que você vai colher. Então, para você ser livre da tua língua maldita, fofoqueira, lembre-se que lá naquela cruz, quando Cristo morreu, levou você a morrer juntamente com Ele. Ele crucificou o meu velho homem e o seu velho homem. Então nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais. Agora é a pessoa de Cristo crucificado que habita em mim. Amados, que preciosidade é isso, quando nós podemos crer na verdade da palavra, que o meu e o seu velho homem morreu, mas que nós também morremos com ele. Jesus não estava só naquela cruz, eu e você estávamos também naquela cruz, porque ele nos atraiu a si, nos incluiu na sua morte e na sua ressurreição. Somos filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo, mediante a revelação da sua palavra, porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. E Tiago 1,18 vai dizer o seguinte: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amados, sem crer na verdade da palavra de Deus, não tem cristianismo, não tem vida cristã autêntica, normal e verdadeira. Que Deus te abençoe, que Deus revele esta verdade ao seu coração e leve você a crer que você morreu com Cristo e também ressuscitou com Cristo e que Cristo é a sua vida. Amém. Bom dia para você, graça e paz. Deus te abençoe. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.